Alô? Sérgio, está me ouvindo? Agora estou, mas não estou entrando. Alô? Oi, Sérgio. Oi. Deixa eu ver se eu me olho. Sérgio, você já... Eu faço toda segunda-feira rádio, mas não sei o que está acontecendo. Ó, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá, ok. Ah. O Sérgio saiu e vai entrar de novo. Olha lá no Facebook se apareceu a notificação. Ah, agora sim. Já cliquei, Vanessa M. Porciúncula. Ok. E agora, aceitar, né? Convites de gerenciamento de páginas. Aceitar. Já aceitei agora. Tá, agora tu vai ter que ir ali no Zoom para ver como que põe, como é que coloca no Facebook. Na verdade, nessa parte, eu acho que é melhor tu dar uma olhadinha no vídeo ali que eu mostrei. Mas é isso aí, tu só vai botar quando a live tiver, quando vocês estiverem prontos para entrar ao vivo, tá? Porque no momento que colocar, vai entrar ao vivo. Tá, eu tô vendo aqui, só um minutinho, que o Sérgio já tá aqui, a Suzane também. Oi. Oi, Sérgio. Oi, está me vendo? Não, não te vejo, mas já estou te Como é que eu faço ouvindo. para fazer o vídeo funcionar? Deixa eu ver aqui. Configuração. Não, de vídeo. Ué. A Suzane eu já também admiti na sala. Pois é, Suzane... mas eu não consigo fazer funcionar o vídeo aqui. Ué. Aonde é que eu tenho? Meu Deus. Eu não consigo entrar no vídeo.
Ah, só um minutinho, Sérgio. Será? A Suzane eu já estou vendo, já entrou. Oi, eu já estou aqui. Eu estou vendo vocês, mas não estou conseguindo. Ó, eu não estou conseguindo entrar. Não sei onde Mas é o que. problema não é seu, é da Abrat. Ai, meu Deus, socorro. Então eu que tenho que resolver, né? É, porque o meu você resolveu. Como eu não sei, resolveu. Iniciar vídeo, achei. Oba! Ai, que bom. Tá, Cheguei. agora enquanto vocês que vão, se quiserem trocar uma ideia aí rapidamente sobre como vai ser a estrutura da live, eu vou só conversar aqui com a Vanessa, que administra as redes, sobre a gravação para o Facebook, tá? Só um minutinho. Beleza. Oi, Sérgio. Tudo bem, Suzy? Tudo, É daquele amor? jeito. Eu faço uma aberturinha tal, aí jogo você faz a exposição e eu completo depois. Tá bom. Eu acho que a gente deve programar fazer 1 hora. Eu acho melhor também. Porque se der uma extrapoladinha, a gente tem mais 15 minutos para dar um controle. Se fechar em 1 hora, está de bom tamanho. Também acho que só tem nós dois aqui. Então, tem que ver quem entra aí, né? Eu não sei se entra só com o link ou entra pelo Face. A menina do IEPREV estava me pedindo um link aqui. Eu disse que estava no cartaz. A Helena, que trabalhou com o Vladimir. Sim. Mas eu não sei se está no cartaz. Vamos ver, deixa eu olhar aqui, que eu já estou meio. Ó. Não, no cartaz tem o endereço, que é para assistir no Facebook. Não, o cartaz tem até o endereço do Zoom, mas não sei. Eu não sei direito como é que vai. Deixa eu ver. Ó, já tem. Ah, achei. Hã? Aqui é para os palestrantes. Eu acho que deve abrir aqui também um espaço para as pessoas que perguntam, né? Para as pessoas que estiverem assistindo, que queiram participar, que queiram perguntar alguma coisa. Eu acho. Complicado essas coisinhas, não é tão simples, não. E olha, eu faço toda segunda-feira, eu faço o rádio, né? A RBA. Então, toda segunda-feira, às 9 da manhã. Mas é você fácil, faz. tá tudo programado, né? Eles mandam o link, eu entro aqui pelo Face já. Eu gosto de rádio, porque eu ia muito na Bandeirantes, antigamente, aqui perto, eu gosto daquele estúdio de rádio. O pior é que rádio agora tem também o vídeo, entendeu? Você não tem mais Não, rádio. eu fiz um rádio outro dia pelo vídeo, mas eu gostava quando eu ia no estúdio. Então, eu fazia essa rádio antigamente, quando ainda não tinha a pandemia, eu fazia pelo telefone, era rádio, só rádio, não tinha as redes sociais, eu fazia pelo telefone. E aí começou a vir as redes sociais e tal, e jogamos para o computador. E aí a pandemia acabou de definir que o lugar da gente é em casa. Mas essas coisas. Opa, já tem ouvintes, que beleza. No Cali tem endereço do Zoom também. Ah, no Cali tem endereço do Zoom também, que dá para entrar. Viu? Tem o endereço do Zoom. A Larissa que está dizendo. Você está me vendo aí, Sérgio? Eu estou. Ah, tá. É porque eu minimizei aqui, mas que bom, que aí eu posso deixar assim minimizado. Eu fiquei em dúvida. Não, estou vendo você. E estamos os três aqui ainda aparecendo, né? Então, quem entra no debate, acho que quem entra na mesa, aparece as fotografias ali. Eu acho, né? Eu sou um perdido ainda. Esse negócio de mesa é... Eu não sei como é que muda, né? Acho que quem está falando é que aparece no vídeo, né? No geral.
Não, acho que não, acho que no Facebook fica todo mundo na tela. Sei lá. Outro dia eu participei de um evento no Instagram de uma. Ah, Peraí, deixa eu dar uma saidinha aqui, que ela bota uma janelinha, mas. Desculpa, aqui está entrando muito de bichinho aqui dentro da minha casa. parece primavera, né? Ah, Bom, o que fazemos quando começamos? ela Tem que que ser o diz, né? Tatá, né? Acho que o Otávio vai participar, né? Eu não sei quem faz a mesa. Oi, Larissa, quem Oi, vai tocar a mesa? Quem faz a transferência? Eu não estou ouvindo você. tá me ouvindo? Você sim, mas não ela. A menina da FAT, não sei, é a gente que vai entrar, não vai dizer que está na hora de entrar? Não sei. Eu não sei, inclusive, como é que você faz o controle do vídeo ali, se tem uma mesa, entendeu? Isso que eu não sei. Mas vamos ver, eu acho que o Tatá também ia estar, né? Tatá, Ah, é. Carla. E aí, quando começamos? Só tá nós dois aqui agora? Aí, a Brat. Ela tá falando lá, mas Mas eu não não estou tô ouvindo, acho entendendo. que ela está sem o micro. Ela Oi, fechou o microfone. ou talvez não esteja falando conosco. Vou entrar aqui no Facebook para ver. Ainda não entrou no ar, não. Acho que não. Eu também não sei como é que faz esse controle, né? Quando ele entra, o que que funciona. Vamos aguardar. Sérgio e Suzane, Oi. eu estou Oi. só resolvendo aqui com a administradora das nossas Ah, redes. Eu estou com um problema, né, é aqui da pessoa que está atrás da tela, porque eu não estou conseguindo fazer com que a gravação vá online para o Facebook. Que as nossas lives, elas são online pelo Zoom, pelo Facebook, e depois vai para o YouTube. A gravação do Facebook, que eu estou tendo um probleminha aqui, mas já já a gente soluciona, tá? tá bom, então, estamos aguardando. Tranquilo. Estamos aguardando na boa aqui. Deixa eu ir tomar um café. Eu Vou vou. tomar um cafezinho ali. Vai.
Alô? Tem gente aqui nos grupos dizendo assim, não consigo acessar, porque ainda não entrou. Eu já entrei. E aí, eu não sou muito tecnológica, não. Pior que a gente vive um mundo tecnológico, né? Ó, o Tatá já está aí. Tatá entrou. Você abriu as mensagens para ver, não? Hein, Suzy? Ah, Abre as mensagens do não, vou lado. abrir, O vou Otávio já abrir as entrou. mensagens aqui. Bate-papo. Pronto, botei as mensagens do lado. Olá, Suzane, Sérgio. Oba, oba. Oi? Nós tivemos realmente um problema aqui com a transmissão do Facebook, então não vai online ao vivo para o Facebook. As pessoas que quiserem assistir vai ter que clicar naquele card, no link do Zoom, tá? Porque o Facebook não vai estar disponível, ele vai depois para o Facebook e vai depois para o YouTube. Certo? Deixa eu botar aqui, ó. Peço desculpas. Larissa, se você estiver aí online nos Então, deixa eu ouvindo, botar aqui. coloca, disponibiliza aí o link Avisa também, por gentileza, que no... Ah, a Larissa já colocou. No card tem o endereço do Zoom. Exato, a Larissa já conseguiu entrar. A Larissa nos acompanha da Bélgica ou de Barcelona, não sei onde é que ela está hoje, mas ela está bem distante. Peço desculpas aos que nos assistem agora. Ela não está nem na Bélgica, nem em Barcelona, ela está em Genebra. E peço desculpa a quem nos assiste, a quem vai nos assistir depois, mas vamos dar início aí a essa live de hoje, né? Uma iniciativa, um tema escolhido pela nossa Comissão de Direito Previdenciário, da qual o nosso querido Sérgio Pardal, que está aqui e vai mediar a live, né, com a nossa convidada, a doutora Suzane Ferraro. Seja bem-vinda. Eu agradeço a disponibilidade de ambos por contribuir conosco com esse debate tão importante e tratado aí por duas pessoas altamente qualificadas. Então, com vocês, a palavra. Sérgio, faça agora, né, as honras da casa
Eu vou me retirar, mas vou ficar aqui nos bastidores, tá bom? Muito obrigado. Bom, para a gente sempre é uma honra e uma alegria participar dos eventos da Abrat. A Abrat tem uma história e a gente sempre acompanhou bastante a história da Abrat. E agora, na presidência do meu grande amigo Otávio Pinto e Silva, camarada Tatá, evidentemente ele me convocou e a gente obedece fielmente às ordens de um líder como é o Tatá. E aí ele me... O que aconteceu, na verdade? Vamos até tentar traduzir o máximo possível o que é que foi a ideia. A semana passada, vocês viram, não é? Ficou o tempo inteiro batendo a propaganda do tal do empreendedorismo. O empreendedorismo é que vai salvar o Brasil, os empreendedores... E eu estou há muito tempo desmistificando, dizendo o quanto é mentira, o quanto é farsesco essa história do empreendedorismo. Então, na segunda-feira, eu botei essa discussão na minha coluna e hoje de novo, né? E aí o Otávio me telefona e diz, não, vamos fazer uma live agora, na quinta-feira. Então, a gente saiu correndo. Suzane Ferraro, muito obrigado. Essa é uma companheira de luta, uma companheira de muito tempo, e conhece muito bem a Previdência e sabe muito bem qual é a discussão que a gente estava tendo. Então, quando o Tatá convocou, eu rapidinho entrei no nosso grupo no Direito Previdenciário e a Suzy já imediatamente disse, não, estamos juntos aí, vamos participar. A ideia em si, que ela vai expor para vocês, é traduzir o que é que acontece com essa falsidade propagandística que está sendo apresentada. E que, infelizmente, não é apenas desse atual desgoverno, hein? Vamos ter bem claro, outros governos, inclusive alguns muito sérios, também não souberam traduzir de verdade essa grande mentira que a burguesia conta com a ideia do empreendedorismo. Primeira coisa, e a Suzane vai expor isso bem claro a vocês, tudo começa no desmonte das regras trabalhistas. Essa conquista da civilização, sabe como é? O que tem dinheiro pode mais, o que tem só a força do trabalho precisa de alguma garantia legal. Isso são conquistas da civilização, entendeu? Depois de 2 grandes guerras mundiais. Bom, acontece que o neoliberalismo, em especial a partir da década de 90 do século passado, começou a bater firmemente contra as regulamentações. Bom, a vida inteira eu disse, e faço questão de destacar nessa rápida introdução, a Seguridade Social, a tal da Previdência, que é contributiva, depende de emprego formal, entenderam? Essa é que é a brincadeira. Depende mesmo de contrato de trabalho na carteira, até dos contratos de prestação de serviço, mas depende de contrato formal, que obrigue a contribuir, que garanta a contribuição. Bom, nesse rebuliço todo, vem a terceirização, depois a pejotização, né? Transforma o peão em PJ, virou pessoa jurídica. O que eu tiro mais sarro é o cara que é um torneiro mecânico bom pacas, virou uma PJ, mas ele trabalha no torno mecânico que pertence ao contratante. E aí eu pergunto, quais são os instrumentos que tem a empresa dele? 2 braços, ora, pois. Então, é evidente que isso são farsas que foram acontecendo nessa pejotização que foi inventada. Evidentemente, as relações foram se modificando. Depois da Suzane, a gente volta a discutir isso, mas a questão das contribuições obrigatórias, bem obrigatórias, o que é bom, o que eu defendo, as contribuições obrigatórias na prestação de serviço, as contribuições diminuídas, mas existentes na MEI. Então, tudo isso é razoável, é possível, tem alguma razão de ser. Agora, quando o sujeito trabalha por conta própria, eu costumo dizer que ele não é um empreendedor, ele é um contapropista, entendeu? Trabalha por conta própria. Aí é que o bicho começa a pegar. Suzy, só para abrir para você, é aquela historinha que eu digo. Imagine você, aquele menino que é bom pacas de arrumar chuveiro.
Ele arruma chuveiro tão bem, que o mês inteiro ele tem trabalho para fazer. Ele vai arrumando o chuveiro daqui, o chuveiro de lá. No final do mês, ele ganha R$ 2.000, tá bom? E aí você fala para ele assim, então, garoto, você tem que pegar um pedacinho disso aí, 2.000 você ganha, acima do mínimo, tem que estar uma garantida, só 400 pau você paga de previdência. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer, não vai dar, doutora, eu tenho que definir bem, ou eu pago a previdência, ou eu janto. Eu acho que jantar é mais importante. Então, a grande discussão é essa, esse tal de empreendedorismo. Existe de verdade um empreendedor? É aquele que tem grana ou crédito, né, Suzy? Crédito, pelo menos, e ideias, não é? O bom empreendedor monta empresa, paga imposto, contrata peão e paga também INSS, FGTS e tudo mais. Bom, pessoal, passo a palavra para a minha amiga Suzane Ferraro, advogada no Rio de Janeiro, diretora da OAB lá na questão previdenciária, sabe tudo da matéria e agradeço bastante a presença dela com a gente para participar hoje. Com você, Sim. a palavra. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Na verdade, a gente já passou das 18 horas, ainda mais nesse tempinho aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, 40 graus, de repente a gente se encontra com 19 graus, 18 graus, para a gente é muito frio, né? Mas a gente está sentindo esse ano que a nossa temperatura está mais amena nesse momento. Quero agradecer o convite do nosso querido amigo Sérgio Pardal, agradecer aí ao Otávio, ao doutor Otávio, aí o presidente da Abrat, que vem fazendo um trabalho aí fantástico, nesse momento muito difícil, né? Porque a gente sabe que a gente está nessa pandemia que todo mundo disse, não, em 2021 vai melhorar. E eu dizia, vai ser pior do que 2020, porque eu acho que 2022 ainda a gente, né, não recupera todos os problemas que vinham acontecendo no Brasil e a pandemia simplesmente acelerou. Porque, na verdade, quando veio a reforma trabalhista em 2017, não existia pandemia ainda, né? Quando veio as alterações das reformas da Previdência, desde a Constituição de 88, até o projeto que foi lançado em fevereiro de 2019, né, que resultou na emenda 103, não havia pandemia ainda. Então, na verdade, esse problema de falta e de retrocesso e de retirada dos direitos dos trabalhadores é algo que já vem acontecendo e não é culpa da pandemia, né? Porque hoje as pessoas colocam tudo por causa da pandemia. A pandemia acelerou alguns processos, mas, na verdade, a gente sabe que ela não é culpada da questão dos trabalhadores, da falta, do retrocesso, da retirada dos direitos sociais dos trabalhadores. Eu me lembro que, no início da década de 2000, eu comecei a dar aula em 1999, né, para dar aula desde então, e aí, dando aula de direito do trabalho, não só do direito previdenciário, mas aí o que mais a gente falava naquela época era sobre flexibilizar, desregulamentar. Era importante flexibilizar para não desregulamentar. Então, esse era o discurso que a gente tinha da década de 90, né? Que era o importante era flexibilizar em função da globalização para não desregulamentar os direitos dos trabalhadores, que tudo fosse feito através dos acordos coletivos, né? Que tudo fosse feito através das convenções coletivas, flexibilizando uma nova forma de viabilizar os direitos dos trabalhadores, de forma a não retirar essa conquista que foi tida com tanto sacrifício através
da Constituição de 1988, ou talvez não conquistada, mas retomada, porque a gente sabe que os direitos sociais foram inseridos na Constituição de 1934, os direitos trabalhistas, e aí a gente, desde lá da década de 30 para cá, a gente teve uma ebulição de retirada de direitos, né, das nossas legislações, né, das nossas cartas constitucionais, e retira, coloca em 46, retira na década de 60, década de 70, retorna na Constituição de 88, aí vem aquela mudança globalizada toda, né, trazida pela comunidade europeia, principalmente pelas mudanças feitas pela nossa Dama de Ferro, na Inglaterra, que trouxe essa nova ideia de flexibilizar, e aí foi indo a globalização e todo mundo foi entrando nessa onda, e hoje a gente vê essa onda de empreendedorismo. E aí o Pardal veio com essa ideia, trouxe esse artigo, e quando ele disse, gente, quem quer fazer? Eu disse, Pardal, cadê o artigo? Né? Para a gente poder ler, porque é uma coisa que a gente vem vendo na sociedade brasileira, principalmente, e as pessoas vão passando por cima. Quando o Pardal ele escreve, que ele coloca assim, auxílio miséria, e é um auxílio miséria. R$150, gente. Porque R$150, 10%, 15% do atual salário mínimo brasileiro, que já é um salário mínimo miséria, entendeu? Então, é um auxílio miséria. Então, as pessoas vêm perdendo a noção. Os trabalhadores brasileiros, na sua grande maioria hoje, e eu estava lendo um artigo do sociólogo Ricardo Antunes, né, muito interessante. Esse artigo é sobre um lançamento de um livro dele, que ele lançou agora, que chama Riqueza, Miséria e Trabalho. É muito bacana o livro, eu comprei, mas ainda não comecei a ler, porque justamente por isso que eu me interessei no artigo do Pardal, porque a gente não tem... Eu me lembro que desde final da década de 90, início dos anos 20, eu me interessava muito, principalmente porque, apesar de ter estudado na PUC de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, na UF, na Universidade Federal Fluminense, tem um mestrado que é entre os programas de Direito e Sociologia. Então, há um estudo muito aprofundado sobre as questões sociais, visto no viés do sociólogo e trabalhado no lado do direito. Então, essa introdução que a gente tem, essa coisa de lidar com o direito do trabalho, a gente tem que ter essa visão sociológica. E aí, quando o Pardal fala em terceirização, e aí a gente lembra todas essas questões que foram estudadas a partir dos doutrinadores sociólogos, inclusive essa coisa do mundo tecnológico. A gente mesmo tem aí estudos acadêmicos, todos vinculados ao risco social proletário, risco social tecnológico, industrial e tecnológico. Então, a gente vê essa mudança. Inclusive, um dos fatores que incentiva os trabalhadores a empreender, quais são os fatores? O desemprego. Então, você tem o desemprego. Então, o que é que o trabalhador vai fazer? Ele vai consertar chuveiro, né, Pardal? Ele vai consertar chuveiro. Ele vai, aqui no Rio de Janeiro, chama bombeiro, mas eu sou baiana e a gente chama encanador. Né? O cara vai ser encanador. Ele vai ser o quê? Vai fazer marmita para vender. Né? As pessoas vão fazer marmita. E é muito engraçado que eu, conversando com um dos meus clientes, ele disse que ele começou a fazer alguns trabalhos de
tentando abrir uma empresa, criou um MEI, né? O MEI todo mundo acha que tem um MEI, não, porque eu não posso deixar de falar que é muito engraçado. A minha secretária, eu ofereci uma redução mínima de salário, mas mantendo todos os direitos trabalhistas, né, cobertos, mais alimentação, transporte, uma redução mínima para fazer uma adequação. E ela disse não, que ela ia ser empreendedora, que ela ia sair, ia fazer um MEI, ia ser empreendedora. Mas aí é que está, o Pardal, a gente conversando, mas com que dinheiro ela vai ser empreendedora? E eu conversando com esse cliente meu, aqui no Rio de Janeiro agora, tem um programa, é Espera Rio, um programa criado pelo Estado, né, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, onde eles prometem, você passa a inscrição, que eles vão ingerir dinheiro, as pessoas vão pegar esse dinheiro, né, investir com juros baixíssimos para as pessoas empreenderem. Só que as pessoas se inscrevem e nunca vem a resposta, né? Então, essa é a pergunta. Primeiro, a desregulamentação. Então, a gente já vem os trabalhadores já vêm sofrendo uma desregulamentação dos direitos trabalhistas de forma contundente desde a reforma de 2017, das alterações feitas na CLT em 2017. Então, uma retirada, a criação, a introdução no Brasil do trabalho intermitente, que também traz aí uma retirada de direitos monstruosa. A gente não pode deixar de colocar aqui a influência dos países europeus e, inclusive, dos países asiáticos, né? Nessas alterações feitas no Brasil. Então, a gente tem aí o trabalho intermitente, que é utilizado muito nos países asiáticos, principalmente na Índia e na China, né? Onde você tem um índice enorme de miséria e desemprego, né? Então, você vê isso que traz, né, a retirada dos direitos sociais é que está sendo introduzido no nosso país. A gente vê a questão relacionada... Só um minutinho, Pardal. Aí, só para poder fazer uma organização aqui, que estava um som aqui, estava me atrapalhando. Aí a gente tem também as questões das reformas das previdências, e a gente não pode esquecer que a gente tem uma Constituição baseada no bem-estar e na justiça social. Nesses estudos do Ricardo Antunes, ele traz um número, e o Pardal até falou, Suzane, você coloca os números, porque é muito importante a gente colocar os números, né? E assim, eu peguei esse número, né? Que, lógico, todos os números que a gente está aqui, a gente traz geralmente de estudos feitos pelo IPEA, né? Que é um instituto sério, né? Então, a gente tem... o IPEA traz hoje que a gente tem em torno de 14 milhões de desempregados. O Ricardo Antunes, ele traz um estudo bem interessante, que ele diz que entre desempregados, trabalhadores subutilizados e trabalhadores na informalidade, a gente tem em torno de 28 milhões de brasileiros. Então, assim, a gente tem uma população de 28 milhões de trabalhadores sem acesso a direitos sociais no Brasil. Uma Constituição que traz um artigo 7º com 34 incisos de direito, uma Constituição que traz um capítulo inteiro sobre os direitos da Seguridade Social, proteção social, e aí você tem um número desse entre trabalhadores que estão desempregados, sendo subutilizados e na informalidade. E aí
Pardal coloca uma coisa muito importante, que é de onde vem o dinheiro que financia a Seguridade Social. E aí a gente tem que todos são obrigados, todos os trabalhadores são obrigados a contribuir, tá? Mas eles contribuem sobre a renda. Mas que renda? Aí a gente começa, né, a encaixar as coisas. Sobre que renda você tem? Trabalhador na informalidade, não há controle. Quem é que vai dizer que trabalhador na informalidade está contribuindo ou não está contribuindo? Esses desempregados, eles não estão contribuindo. Trabalhadores subutilizados não estão contribuindo. Em contrapartida, as empresas que têm contribuições embasadas em valores também que são pagos a prestadores de serviço formalmente regulamentados e a trabalhadores formalmente vinculados, não estão contribuindo, né? Então, essa questão de empreender com que capital de giro? De onde, quem vai ingerir no negócio desse empreendedor os valores necessários para que ele tenha o retorno para a sua subsistência, um retorno adequado para a sua subsistência. E aí, quando eu digo para a sua subsistência, não só ele se sustentar a ele e a sua família, bem como cobrir todos os custos referentes a isso, né? Os custos do negócio. Quem tem o negócio formalmente inscrito, ele tem que pagar os tributos, e aí tributos, inclusive a contribuição social. Se ele não fizer, ele vai virar um devedor de dívida insustentável, porque as dívidas tributárias para o pequeno empreendedor, elas se tornam insustentáveis, né? Então, todo esse arcabouço que a gente está colocando, e aqui a gente está colocando, e eu já vou retornar para o Pardal, justamente para ele fazer aí esse contraponto, porque aqui, na verdade, nós somos dois estudiosos, acadêmicos, advogados, que somos curiosos e gostamos de trazer para a sociedade, para o público em geral, essas questões que podem ser debatidas e discutidas e levadas para um debate em determinados palanques ou determinadas instituições que possa levar para a sociedade como um todo, aonde é que a gente pode interferir para que essa falta de sustentabilidade para que se ampare o trabalhador continue. Então, aqui a gente tem as questões relacionadas a desemprego, a informalidade, a gente tem questões relacionadas a investimento de crédito para que haja o empreendedorismo, né? E o que é empreender? É só ter ideias? É só colocar essas ideias? Como você vai colocar essas ideias para funcionar e ter um retorno? Todo mundo sabe que um negócio, assim que você, né, tem um negócio, o retorno desse negócio não vem imediatamente. E como é que você vai se autossustentar, sustentar a sua família e sustentar os custos desse negócio se você não tem o capital de giro, se você não tem o investimento necessário para que esse negócio venha a funcionar e você realmente possa ser um empreendedor? Quais os direitos que o Estado vai sustentar para esse empreendedor? E aí a gente estava comentando, e eu vou colocar aqui, porque depois eu vou retornar para o Pardal, e a gente fez um bate-bola rapidinho, que os direitos sociais, eles partem não só dos direitos advindos do artigo 7º, como também
do artigo 193 da Constituição e seguintes. E aí a gente tem a Previdência, que dá direito aos benefícios, tem que ter contribuição, mas também é dessa contribuição que vai sair a assistência. No sábado passado, eu participei de um debate com alguns palestrantes chilenos, e a grande discussão é que eles não admitem a assistência social, mas a assistência social, num estado de bem-estar, ela é importantíssima. Aliás, o estado do bem-estar, se a gente bem se lembrar e retornar à década de 40 lá, a gente vai verificar que o estado do bem-estar social, ele foi criado a partir... Aí a gente fala, as pessoas dizem, mas não existe, mas está embasado nisso, no princípio da solidariedade e no princípio de atender não só aos que contribuem, mas aos que não contribuem. A intenção de um estado do bem-estar não é atender as pessoas eternamente no assistencialismo. O assistencialismo ele é necessário em um determinado momento da sociedade. A intenção é que essas pessoas que em determinado momento estejam no assistencialismo, e aí a gente coloca aí 14 milhões de trabalhadores, eles possam retomar as suas atividades formais, e a partir daí eles não necessitem mais da assistência do Estado, mas o Estado tem que aparar. Os direitos sociais são baseados em direitos fundamentais de segunda geração, e direitos fundamentais que impõem deveres positivos do Estado em relação ao cidadão. A gente está falando aqui de trabalhador, de cidadania. A gente está falando de manter um Estado social que ampare ao trabalhador no momento e que ele não possa ter as condições mínimas para se manter. Um Estado social que dê saúde, um Estado social que dê condições do trabalhador assumir a sua postura de contribuinte, de empreender, mas empreender com seriedade, e não empreender para dizer simplesmente eu sou um empresário, eu tenho um MEI, eu pago R$ 66,00 de Previdência Social. Será que ele consegue pagar R$ 66,00 de Previdência Social? Uma pessoa que, às vezes, não consegue ganhar um salário mínimo por mês? Então, assim, essas questões que eu coloco e passo a bola para o Pardal, para ele fazer as colocações dele, e até convido aqui o nosso presidente depois, se ele quiser, entrar no nosso debate, será um grande prazer, doutor Otávio, que está aqui, e pode trazer uns comentários aí para falar com a gente sobre isso. Era isso aqui que eu queria colocar aqui, para a gente voltar e passar essa bola para o Pardal, e aí a gente fazer as colocações necessárias. Muito obrigado, Suzani. Você, como sempre, tem uma clareza excepcional e coloca as coisas muito bem colocadas na direção exata do que a gente está discutindo. Eu gosto de lembrar que, nesse exato momento, quando nesse Brasil estamos lutando pela reconquista do Estado Democrático de Direito, nós estamos lutando pela reconstrução, porque ele está detonado, dizimado de várias formas. A grande questão é que muita gente vai abraçando a causa, pode ter certeza, muita gente vai lutar para a recuperação do Estado Democrático de Direito, mas nós não podemos deixar passar ao léu o direito social. É preciso recompor o Estado Democrático de Direito com toda a importância do direito social, no campo trabalhista, no campo previdenciário e tudo mais, habitacional, educação, essas coisas que a gente sabe muito bem que são obrigações do Estado. É aquela velha história, a pandemia é o caos, uma coisa horrorosa do outro mundo, mas mostrou muito bem o quanto a Constituição Cidadã de 1988 estava certíssima. Ela estava certíssima e deve ser recomposta. É preciso que a gente volte a obedecer às normas, os princípios constitucionais conquistados na derrota da ditadura militar.
Derrotamos a ditadura em 85 e em 88 veio a Constituição Cidadã. O que é que está... uma coisa bem interessante. Eu sempre gosto de lembrar meu mestre Aníbal Fernandes, que me dizia que a única solidariedade que existe de verdade é aquela que a lei determina. A que a lei dispõe é que efetivamente é solidariedade. Por quê? Aquela da caridade, do espírito, do seu coração é muito momentânea. Não é isso que efetivamente reconstrói a sociedade dizimada por uma pandemia como essa. Então, as coisas são nesse sentido. Eu queria lembrar um outro grande pensador português que chamava-se Ilírio das Neves. O Ilírio das Neves tem um livro dele muito bom, Direito da Segurança Social, onde ele fala que é preciso dar uma garantia com 3 colunas firmes. A coluna principal, a coluna do meio, é a coluna da Previdência Social, que deve ser contribuinte e compulsória. Está trabalhando, meu filho? Vai participar. Do lado de cá, a coluna da assistência social, que deve dar garantias àqueles que não conseguem estar no patamar mínimo de contribuição da coluna do meio. E, do outro lado, a coluna da previdência privada, a previdência de caráter meramente complementar, para aqueles que ganham acima do limite que a coluna do meio determina. Então, é isso. Essa é a formação efetiva. Então, quem não entender a importância da assistência social nesse momento que estamos vivendo, no mínimo está louco da cabeça, não entendeu nada no mundo. A pandemia está demonstrando isso muito bem. Agora, o que é importante? A Suzy levantou muito bem o que o desmonte, esse desmonte que foi acontecendo. Por exemplo, eu só queria dar alguns retoques que são interessantes. Essa história do trabalho intermitente. Menina, mas que coisa de louco! O INSS deu a resposta da pior forma possível, porque a brincadeira é a seguinte: o trabalho intermitente é quando o peão fica à disposição e o patrão chama quando quer. Mas atenção, o patrão só paga trabalho feito, enquanto não chama, não paga. E aí começa a brincadeira. O sujeito contribui à Previdência? Claro! O patrão não só contribui a parte dele, como desconta do peão a parte do peão para contribuir à Previdência. O problema é o seguinte: quando o salário daquele mês não atingiu um salário mínimo, como é que faz para contar? O INSS deu a receita e fala: é mó fácil, basta o peão complementar. Ele ganhou menos que o salário mínimo no mês, mas em vez de comer, ele vai complementar para a contribuição dele atingir o salário mínimo. Para com isso. E aí, o INSS deu a grande saída. Atenção, hein? Está lá no decreto. O Aníbal também dizia que decreto era obra dos decretinos. Os decretinos soltaram um decreto que está dizendo o seguinte: quando você não conseguiu ganhar um salário mínimo naquele mês, não tem problema. Você espera o mês seguinte, se somar com o mês seguinte atingir o salário mínimo, vale um mês. Se você levar 4 meses para atingir um salário mínimo, 4 meses para a sua aposentadoria, vale um mês só, tá bom? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso é maldade excessiva. Agora, então, começa aí a história do trabalho intermitente. Outra coisa importante, que eu também só queria lembrar isso, porque é importante nesse momento, né? A história do MEI. Olha, o MEI contribui somente com 5%. Eu, particularmente, acho justíssimo, acho muito bom. Por quê? Primeiro, ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que agora não existe mais, tá bom? Em 19 ela morreu com a 103. Mas já não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E o benefício que ele teria direito em qualquer hipótese, fosse invalidez, doença, morte ou idade, ele receberia um salário mínimo. Aí alguém fala: contribuindo 5% só. Eu digo: amigo, se não fosse assim, mais hora menos hora, ele ia precisar da assistência, que tudo bem, não paga 13º, mas paga um salário mínimo também. E aí é sem contribuir nada. Melhor 5%, né? Melhor. Agora, o que eu quero radicalizar na questão do MEI é que a regra tira sarro do peão. A regra diz assim: você paga 5% e não tem direito a aposentar por tempo de contribuição.
Agora, se de repente as coisas melhorarem, você começar a ganhar bem e quiser aposentar com 35 anos de contribuição, agora não dá mais, mudou. Mas na época que dava para aposentar com 35 anos de contribuição, basta você pagar os 15% que faltam. Entendeu? Imaginou? Você trabalhou 5 anos no MEI. Aí entrou um dinheirinho, você vai pagar os 15% que faltam desses 5 anos. Ah, não, mas eu queria mesmo. Oi? Com juros e correção, tá? Claro! Agora tem mais. Escuta o piorzinho. Eu quero que a minha média seja melhor que o salário mínimo. Tudo bem, você pode também contribuir acima do salário mínimo. Só que aí você paga os 20%, porque os 15% que você pagou foi só sobre 1%. Eu pergunto, Suzy, tu conhece alguém nesse mundo de Deus que, por um acaso, tenha trabalhado de MEI e depois fez as contas e foi lá pagar para aposentar por tempo ou para melhorar a média? Conhece? Não. Pardal, uma coisa interessante que você falou, eu quero aproveitar aqui e cumprimentar a nossa querida Benizete, né, que ela está aqui assistindo a gente. Ela foi presidente da Ajutra, né, uma companheira de muito tempo, né, que é direito do trabalho. Ela está aqui nos assistindo, eu quero cumprimentá-la, ela e a todos que estão aqui. Tem pessoas lá da Bahia assistindo a gente, né? Quero cumprimentar todos. E aí, o Miguel, que eu conheço, que é lá da Bahia, deixa eu te dizer uma coisa, é muito interessante essa questão do intermitente, porque o que é que as pessoas não entendem? Você colocou muito bem. As pessoas trabalham... Olha, eu quero pagar sobre o teto, vamos supor, ou sobre o mínimo, vou botar aqui o mínimo, ou sobre um valor maior. Mas eu vou completar, pagar sobre contribuir, eu vou ter que juntar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Assim, eu vou levar 20 anos para eu poder contribuir sobre o teto. Então, eu vou deixar juntar vários meses para eu ter uma contribuição. Tudo bem, vou levar 20 anos. Só que quando eu chegar lá com 65 anos, né, e aí eu estou colocando 65, já a idade que é do homem hoje atual. Só que quando eu chegar com 65, eu só tenho 20 anos de contribuição. E aí, o que vai acontecer? Na hora do cálculo, eu me esforcei tanto para pagar sobre o teto, mas eu só tenho 20%. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter direito a 60% da média. Então, aquele teto tão esperado, a pessoa chega e diz, mas, doutora, não disse que se eu pagasse sobre o teto... O senhor paga sobre o teto, mas o senhor tem que consultar um especialista, porque não é assim pagar sobre o teto. É que tem a média, além da média, tem que contar os anos. Se você só conseguiu, em 40 anos, contribuir 20 anos, e é a média da pesquisa estatística do IPEA, é que cada homem contribui mais ou menos 8 meses em um ano. E a mulher, em média, contribui 6 meses em um ano. Então, quando os trabalhadores eles chegam na idade de se aposentar, em média, eles não têm os 40 anos de serviço para poder alcançar os 100% da média. Então, o que acontece? No Brasil, para se chegar ao valor de 100% da média, tem que se trabalhar 60 anos. Basicamente, todo começar a trabalhar na idade mínima ou ainda como melhor aprendiz, mas como melhor aprendiz para contribuir, tem que ter vínculo. E no Brasil, a moda não é ter vínculo, é ser empreendedor. É isso, Suzy. A grande questão que está colocada é essa. Esse empreendedorismo é, na realidade, uma fantasia, uma farsa, e que o pior de tudo, Suzy, o pior de tudo mesmo, é que está enganando tanta gente, mas tanta gente. Um dos leitores da coluna, um dia mandou para mim uma resposta. É aquela historinha, né? O vendedor de brigadeiro ou o revendedor de cosmético é o empreendedor de hoje em dia. É quem está empreendendo. Então, esse é um dos problemas graves.
Eu só queria que você destacasse uma coisa, Suzy. A gente tinha falado sobre a questão do crédito, a busca do crédito. Sem dúvida alguma, a gente sabe que a resposta à pandemia, por exemplo, a resposta efetiva à pandemia é SUS, vacinação efetiva em massa. E do outro lado, assistência social efetiva, garantir aos pequenos e médios empreendedores de verdade, comerciantes, industrial pequeno, esses é que precisam. E aí era preciso dar crédito, inclusive para quem efetivamente quer ser empreendedor. É que esse desgoverno que está aí não pensa nisso de forma nenhuma, pensa contrariamente a isso, não é? Então, essa é uma das coisas que eu acho que é importante a gente discutir. Até porque faço sempre questão de ressaltar. Se nós amamos o INSS, e amamos, desde que ele era NPS, eu já tenho uma paixão de louco. Bato nele todo dia, mas tenho uma paixão de louco por ele. Se nós amamos efetivamente o INSS, a gente sabe que precisa retornar o contrato formal de trabalho. Não haverá nenhuma forma de contribuição efetiva a um sistema de seguro social que não passe pela folha de pagamento, entende? É a folha de pagamento que é o tesouro efetivo de um seguro social. Eu só queria que você levantasse aquilo que a gente tinha conversado sobre... É uma questão importante. No Brasil, quais foram as soluções que o governo federal deu a nível de crédito? Porque aos trabalhadores formais, ele deu a possibilidade às empresas que tinham trabalhadores formalmente, né, admitidos, eles puderam, e que estavam em dia com as questões, né, de tributária. Eu conheço uma empresa que, para ela conseguir os benefícios para os trabalhadores que iam ter que ficar em casa, ela teve que pagar 100 e poucos mil de valores que ela devia à Receita Federal de tributação referente às obrigações da empresa, para que ela pudesse manter os trabalhadores em casa recebendo os valores, né, a qual o governo ofereceu através da regulamentação das normas da pandemia. Mas também o governo ofereceu crédito a alguns empresários. E aí a gente pesquisou quais tipos de crédito. Através da Receita Federal, o PRONAMP, que inclusive agora está retornando, mas com juros altíssimos, juros de banco, basicamente, né? Juros de banco. E aí a gente pergunta, o que a gente tem para o microempreendedor? Eu até acho, e aí eu fiz fiquei, né, conspirando assim, até acho que o trabalhador rural hoje, alguns segurados especiais, eles têm uma linha de crédito através dos bancos públicos muito mais bem idealizada e organizada do que o empreendedor urbano. Porque, de qualquer forma, o empreendedor, um segurado especial, é um microempreendedor da área rural. E aí o MEI vem a ser um microempreendedor da área urbana. Já existem linhas de crédito para os segurados especiais, através do Banco do Brasil. Eles conseguem, mas você não tem linhas de crédito específicas para um microempreendedor da área urbana. Todo o crédito que o governo federal ofereceu não eram créditos para empresários de médio porte para cima. O microempreendedor ele devia ter linhas de crédito através do SEBRAE, do SENAC, que são valores que ele possa suportar no futuro. Então, não é só você tomar o crédito, é você poder suportar o pagamento desse crédito, porque senão você novamente vai se tornar um trabalhador da informalidade, porque você não vai poder cumprir com seus compromissos legais, e aí você vai se tornar um trabalhador da informalidade, um trabalhador que não vai ter previdência,
e vai ficar dependendo da assistência de um Estado que não tem um arcabouço de benefícios que possa sustentar um número enorme de indivíduos desempregados, subutilizados e na informalidade. Então, essas linhas de créditos oferecidas pelo governo, não só na pandemia, mas também fora da pandemia, a gente precisa que o Estado ele tenha um olhar diferenciado para o microempreendedor individual da área urbana. Porque nesse ponto, a gente tem que reconhecer que na área rural há dificuldades, mas já tem uma linha de crédito específica. Na área urbana não tem. Então, quais os tipos de linha de crédito que o Estado está oferecendo para esses microempreendedores? Qual o período que ele tem para que ele possa começar a pagar? Porque ele vai fazer um investimento, o retorno não é imediato. Então, uma linha de crédito que ele possa ter, possibilidade de ter um retorno para depois começar a pagar. Então, o Estado não dá esse subsídio ao microempreendedor, ao MEI, Porque as pessoas só entendem se você falar MEI, Então, assim, eu acho que nesse ponto há um olhar, é uma coisa que tem que se discutir, tem que se verificar essas linhas de crédito que o Estado não subsidia o microempreendedor. Ele precisa ser subsidiado pelo Estado para que ele possa realmente ser um trabalhador que tenha dignidade humana, que tenha um retorno do seu trabalho através do valor social do seu trabalho, aquele inciso maravilhoso que está no artigo 1º da Constituição Social, o valor social do trabalho, não só para aquele, já que há esse incentivo do Estado com que as pessoas se tornem empreendedores, a necessidade que esse empreendedorismo, para o micro dos micros empreendedores seja subsidiado para que ele possa ter uma vida minimamente digna. Então, esse é um ponto que a gente tem que levantar, questões que tem que levantar, como o Estado está viabilizando. Ou seja, no momento, o Estado não está viabilizando. Então, esse é o fato. Não existe essa viabilidade. Então, eu coloquei aqui o exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Estado criou esse programa, Espera Rio, parece que o nome foi feito Espera Rio, é para você se inscrever e esperar. Quando? Eu não sei, que o nome do programa é Espera Rio. Entendeu? Então, conheço várias pessoas que se inscreveram, que preenchem os requisitos, mas que não tiveram um retorno do Estado com relação ao investimento, para que possa realmente ser um microempreendedor. O que vai acontecer é que essas pessoas começam, 6 meses depois elas não são nem segurados da Previdência, obrigatórios, e nem empreendedores, nem como trabalhadores com vínculo, nem como trabalhadores sem vínculos, que seriam o contribuinte individual, o microempreendedor, o empresário, o trabalhador eventual. Então, não tem isso. Então, esse é um olhar que o Estado teria que ter sobre o trabalhador brasileiro. Porque o que ele acaba sobrando é sem garantia alguma. Eu queria só pegar uma última coisinha, acho que a gente está chegando mais ou menos no nosso final, mas o nosso Brasil passa um apuro muito grande, que foi a desindustrialização. Nós fomos desindustrializados pelo neoliberalismo, sofremos desde 1995 e toda essa loucura que aconteceu. Eu, aqui da minha região, como eu sou da Baixada Santista, evidentemente, eu gosto muito de lembrar o que gerou a privatização da COSIPA, da Companhia Siderúrgica Paulista. Eu sou metalúrgico de origem, sou técnico mecânico, então
gosto muito da área metalúrgica. Acontece que hoje a dona Cosipa, que foi vendida e se chama Usiminas, de siderúrgica, ela não tem nada, não produz aço nenhum. O alto forno já fechou, já estragou, não presta para mais nada. Então, nós temos um processo de desindustrialização em nosso país que nos custa muito caro. Nos custa muito caro mesmo. E aí me vem esses ultra neoliberais, esse Paulo Guedes, esse bando de sem vergonha que está nesse desgoverno, e começa a dizer que nós somos bons exportadores. Exportadores do quê, meu querido? Somos exportadores dos commodities, né? Dos commodities. Vamos falar sério, pessoal. O que esses caras estão dizendo é que a gente deve agora exportar trigo, mesmo que depois a gente tenha que importar pão, porque a indústria do pão a gente perde. A gente planta o trigo. E o padeiro, que sabia tudo de pão, não, ensina ele a plantar trigo. Então, sabe, esse é o nosso grande problema. Você vê, de verdade, a Suzy até levantou isso, de verdade, a gente vende petróleo e compra gasolina. É um negócio incrível, não é? A nossa ideia de refinaria era exatamente não acontecer isso. Eu me lembro bem das discussões sobre a refinaria. Temos aqui a refinaria Presidente Bernardes, aqui ainda em Cubatão. É um grande problema a desindustrialização que o Brasil cometeu. E eu não acho, por exemplo, que na área industrial haverá um grande crescimento do emprego. Acho que mesmo que a gente consiga nos safar, que nós consigamos nos safar de toda essa situação e recompor industrialmente alguma coisa, mesmo assim, a área industrial nunca mais será um foco de muitos empregos. Então, novamente a discussão. Para que tenha muitos empregos, é preciso que tenha prestação de serviço, é preciso que tenha diversão, entretenimento, turismo, essas coisas é que efetivamente rendem dinheiro. Agora, no momento, esse auxílio miséria não garante nem o pão do cara no dia a dia. Então, esse é um dos problemas. Uma coisa só para a gente até poder fechar bem isso. Veja só que coisa horrível. Quando nós passamos por uma pandemia, o ponto principal é a tal da segurança. Mas atenção, não é a segurança arma na mão ou meramente a segurança alimentar. É a segurança da sociedade como um todo. Ou seja, um governo minimamente decente teria dito: enquanto estivermos nesta condição, haverá o auxílio dessa forma, o auxílio emergencial dessa forma. Nessa mesma condição, teria que ter trabalhado a questão da vacinação. Não é? A gente poderia, sem dúvida alguma, e todo mundo sabe que isso é verdade, poderíamos, nesse momento, estar com a população brasileira inteira vacinada, poderíamos estar fazendo experiências para vacinar meus netinhos, para eu poder sair de casa de verdade, e poderíamos, mais ainda, estar ajudando todos os irmãos dessa América Latina, porque o Brasil teria condições de fabricação de vacina se tivesse governo decente. Então, sabe, são essas coisas que estão fazendo a gente tentar rediscutir efetivamente o que deve representar a nossa Seguridade Social. Volto para você, Suzy. A questão básica é exatamente essa. A necessidade da gente reconstituir relações de trabalho formais, mesmo no momento em que a miséria é grande, sabe? Então, porque tem uma coisa que é bem interessante, né? Se você pegar dinheiro agora e encher os ricos de mais dinheiro, o dinheiro não vai aparecer em lugar nenhum, tá bem? Os muito ricos, se pegar dinheiro agora, guardam. Se você quiser o mercado efetivamente funcionando, dá dinheiro para quem precisa gastar. Isso é o auxílio emergencial, que agora é o auxílio miséria. Entenda, o auxílio emergencial ele não é meramente a garantia daquele pobre coitado que vai receber R$600 ou a bagatela de 150 para o solitário. Veja, não é para ele simplesmente que o auxílio emergencial tem valor. Não, senhor. É para o dono da padaria da esquina. É para o sujeito que vende leite, sabe? É para essas pessoas, porque se quem precisa comprar não tem como, quem precisa vender também não vende.
Então, sabe, são coisas simples. Então, a segurança efetiva que tinha que ter sido dada era essa: olha, vamos ter vacinação, e enquanto não tivermos 70% da população vacinada, não haverá de jeito nenhum o fim do auxílio emergencial. Depois a gente vai se virar para cobrir, mas essa garantia faria com que o Brasil tivesse efetivamente acontecendo. Tem um louco por aí dizendo que não, a economia brasileira vai crescer agora. Não é bem assim. A economia brasileira vai parecer que cresce porque ela ou se recupera ou morre todo mundo. Ou haverá uma recuperação econômica, ou todo mundo vai falecer de fome pela rua, comendo a perna um do outro. Então, essa é a grande discussão do momento. Por isso, segurança efetiva se daria dessa forma. Não teremos essa segurança e vamos ver o que efetivamente vai acontecer. É isso, Suzy. Diga lá. A gente aqui encerra mesmo, mas falando exatamente isso. O que a gente precisa nesse momento é de serviços, porque realmente a gente pode verificar que a industrialização no Brasil, nesse momento, ela está num período totalmente de baixa, né? Os empregos formais não existem, e o que a gente precisa é movimentar esse mercado de serviços através de turismo, e aí ficou muito engraçado. Eu quero só dar um exemplo aqui de um país, né, que ele vive de serviço e de turismo. Quando isso não acontece, quando veio a guerra, o Egito e os países árabes, enfim, que têm um turismo muito grande, quando vem a guerra, eles entram em estado total de miserabilidade. Por quê? Porque a população se sustenta basicamente nos serviços, no turismo e nos serviços que o turismo gera. Então, quando a gente fala em turismo, não é o turismo pura e simplesmente, mas todo o serviço que envolve o turismo. É o bar, é a padaria, é o restaurante, né? É um comércio que as pessoas visitam, as lojas, as pessoas compram, as pessoas se alimentam, as pessoas tomam café da manhã, as pessoas movimentam, inclusive o trabalho informal, o turismo movimenta. Então, assim, não é o turismo em si, mas é tudo que vem com o turismo. Então, nesse momento, a gente vive, o Brasil é um país que ele pode explorar, né? O trabalho, ele pode oferecer vagas para o trabalho, ele pode postos de trabalho através de outras formas que não seja a indústria. Então, assim, dessa forma, o país gerando emprego através de serviços, ele vai trazer de volta os direitos sociais mínimos para o trabalhador, porque é como você diz, não é só benefício, é alimentação, é moradia, são todos, transporte, é segurança, né? E a falta de segurança também afasta, né? Então a gente tem que rever vários pontos, né, desse governo ou do próximo governo que venha entrar. Então a gente tem que ter, né, um Estado equilibrado na economia, para que haja um retorno para o trabalho, para a saúde e para a previdência de um modo geral, falando dos direitos, do bem-estar, da justiça social, de uma melhor distribuição de renda. Então, o auxílio miséria não vai trazer essa melhor distribuição de renda. Então, tem que ser um Estado que tem que ter políticas públicas. Aí é que está, Pardal, assim, para encerrar. Eu acho que o ponto está nas políticas públicas que o Estado pode oferecer para o cidadão enquanto trabalhador. Né? Então, políticas públicas de um modo geral, na economia, né? Na saúde, na educação. Então, políticas públicas para o trabalhador brasileiro.
de inserção do trabalhador no mercado de trabalho e, de preferência, sem retirada dos direitos sociais, trabalhistas, né, que ficam totalmente prejudicados com o empreendedorismo, os direitos são reduzidos, né? Então, a gente tem que trazer o retorno dos direitos dos trabalhadores. A Constituição, o artigo 7º da Constituição, ele foi mantido na Constituição. Então, eu acho que a população brasileira ela pode retomar esses direitos de volta, porque a Constituição ainda garante esses direitos para os trabalhadores. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, enquanto a Constituição ainda não foi emendada ao artigo 7º, enquanto ainda há direitos que podem ser retomados para o trabalhador. O artigo 7º está aí, ele ainda está intacto. A gente teve uma mudança legal, mas não tivemos a mudança constitucional. Eu acho que a população brasileira tem que acordar agora. Ou ela acorda agora, ou ela vai perder tudo que conquistou até esse momento. Grande advogada do Rio de Janeiro, que compõe com a gente a luta pelo direito social. Eu queria, primeiro, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, agradeço também aos que vão assistir depois. Queria perguntar se o Tatá quer falar alguma coisa, não sei se ele tem micro lá. Tatá, meu presida, quer falar alguma coisa? Bom, não se manifestando significa que não falará. Suzy, muito obrigado, tá? Estamos sempre juntos na luta do dia a dia e vamos à frente. E a ABRAT, como sempre, é a junção do direito social. Você sabe que uma vez eu estive num evento da ABRAT, eu falei direito previdenciário, tinha direitos humanos e tal, isso há muitos e muitos anos atrás. E a ABRAT é algo que eu sempre tive verdadeira paixão, até porque fiz muito trabalhista nos meus primeiros 20 anos de militância. Diga lá, Suzy, dê o seu encerramento, por favor. Eu só tenho a agradecer aí esse espaço que a gente tem, né, para poder debater, para poder trazer as ideias e deixar aqui a plantada semente. Tem um filme só que eu vou deixar aqui maravilhoso, chamado Germinal. Um filme do Gerard Depardieu, que chama Germinal porque se planta a semente e espera que ela germine. E assim a gente espera que ela germine, né, na consciência do trabalhador brasileiro, do cidadão brasileiro, para que ele possa buscar os seus direitos ou buscar a manutenção desses direitos. Isso que é importante. Obrigada, Pardal, pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, Sérgio, obrigada, Suzane, em nome da ABRAT, muito obrigada. Eu tenho certeza, doutora Suzane, que essas sementes, elas encontrarão terra férteis, tá? Essa, pelo menos, é a luta da ABRAT, para que o terreno seja fértil, que a gente possa plantar, né, as boas sementes, principalmente da conscientização, né, da formação dos nossos construtores do direito, e para isso nós promovemos as lives, né, com esses temas, e hoje vocês desenvolveram e deram aí essa aula verdadeiramente, né, de um tema do que é a farsa do empreendedorismo e de quantos milhares de trabalhadores e trabalhadoras, né, caem, infelizmente, nessa farsa. Mas que bom que nós temos a ABRAT, que bom que nós temos profissionais como o Sérgio, como a Suzane e tantos outros que contribuem com esses nossos eventos. Obrigada, Sérgio, a casa é sua. Né, aviso que ficará gravada no YouTube, depois eu vou enviar o link para vocês, para que vocês possam, né, compartilhar com todos os seus seguidores, e até a próxima. Boa noite. Beijo, tchau.